Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Sou a Ellen, eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, bem-vindos a mais um episódio do DoraCast. Aqui quem fala é a Elisa e quem me acompanha lá do outro lado, quem é? Sou eu, a Ellen. Olá, Doratingos, tudo bem? Ai, Estamos, estamos com alguns desafios tecnológicos aqui, a rede não está sustentando toda a nossa potência. Aí, daí a internet não está colaborando, mas estamos aqui. Ai, ai. Ô, Ellen, qual a série que a gente vai falar que eu vou comentar daqui a pouco sobre? Qual que é o nome dela? Onde que ela tá passando? Onde eu encontro? então, gente, hoje nós vamos falar de uma série bem bacana. Ela tá na Netflix, tem 16 episódios, ela é de 2021 Uhum. e ela se chama Homital Cha Cha Cha. É um nome diferente, né? Mas é engraçado, é uma série leve, gostosa de assistir. E ela é baseada no coreano Mister Hong. Eu não assisti esse filme, Hum. mas a série foi baseada nele, né, E no filme. E aí a gente tem como protagonistas a Shin Mina, que na série ela é a Yeon Hee-jin. Nós temos o menino bonito, eu falo que é o garoto bonzinho por causa daquela série Apostando Alto, que é o Seon-ho, não sei falar. E na série ele tá como Hong Duk-sik. E a gente tem o triângulo amoroso na série, né? E aí a gente tem o outro moço, que é o Lee Sang-gi, como Ji Sang-hyun. E aí essa série se passa numa cidadezinha pequenininha, mas sabe aquelas cidadezinhas litorâneas pequenas que todo mundo se conhece? E sim. o Hong Duk-sik, ele é um moço que faz tudo. Ele é o faz tudo mesmo da vila. Se falar para ele fazer lanche, ele vai fazer lanche. Se falar para ele pescar, ele vai pescar. Ele faz tudo. E ele não tem vergonha de cobrar. Ele vai falar, eu vou fazer, mas é tanto. Ele vive disso. E ele é muito conhecido lá. Todo mundo fala, o fulano que conserta encanamento. Ah, chama o do Chico lá. Acho que eles falam do Chico. E aí tá precisando consertar um barco. Aí chama ele. Então ele é o faz tudo mesmo e todo mundo conhece, todo mundo gosta, porque ele é uma pessoa muito gentil. E a Hee-jin, ela é uma dentista muito conceituada, muito famosa, que, né, super competente e tal, super metida também, né? Então ela pensa muito em status, essas coisas, né? Roupas de marca, essas coisas todas. E o mocinho lá, não. Ele é super simplão, assim, muito desapegado, né? E É aí essa é a ela tem uma palavra. briga. Isso, ele é desapegado. E aí ela tem uma briga lá no consultório que ela trabalhava, não uma briga, mas ela se sentiu traída de alguma forma lá pela chefe. E ela sai, pediu conta, falou que ia viver, né, da profissão dela, mas ela por ela mesma, e aí ela resolve ir para essa cidadezinha que a mãe dela gostava de ir quando era criança, né? A mãe dela conheceu a cidade, gostava, e aí ela falou: eu vou lá, porque a mãe dela é falecida. Ela falou: eu vou me estabelecer nessa cidade. E aí ela acaba encontrando com o do Chique lá, mas eles não se dão bem. De cara, assim, eles já têm um monte de mal-entendidos. E é engraçado, eu vou falar, vou abrir um parênteses aqui, que os dois têm covinhas, então é muito fofo. Os dois, o casal das covinhas. Mas aí Ai, ai. voltando. E aí eles não se dão bem, né? De cara, assim, eles brigam, discute, mesmo porque ela é arrogante. Ele também é mesmo, ele sendo desapegado, mas ele é bem arrogante. Mas ela é arrogante para o lado da questão financeira, né? Ele é arrogante porque ele se segura, né? Como homem lá. E Uhum. aí eles vão ficando ali e a cidade também não a acolhe, porque ela é bem assim, né? Não acolhe, todo mundo vira cara para ela e tal.
Até que esse moço que faz o triângulo amoroso aí, o Song Hyun, ele é diretor, né? Ele faz filmes, né? Não filmes, é Documentários? documentários. Isso, documentários. E aí ele vai para a cidade, aí ela fala, né, vê e fala, nossa, você está aqui. Aí eles se reencontram, porque eles eram amigos de faculdade. E aí ela se sente mais à vontade e tal. E, em contrapartida, o do Sik fica com ciúmes, porque ele não, né, brigava com ela, mas tinha um interesse ali por trás, né? Mas mesmo assim, Uhum. ele constrói uma amizade com esse moço também, então fica um triângulo amoroso mesmo ali, mas tem a amizade dos dois homens que eles, quando fala da moça, eles são rivais, mas são amigos em outras partes. Então é muito engraçado. Por isso que eu falo que é leve, é uma coisa engraçada, assim, você assistindo. E é uma série leve É, por isso, porque traz esse humor, né? Tem esse triângulo amoroso, tem os, os outros atores que fazem as senhorinhas, os senhores, né? Os donos do comércio lá, né? Eles mostram muito isso na série. Então tem essa leveza. Tem, claro, as tretas, né? Tem os perrengues emocionais, mas tem essa parte mais leve, assim. É uma série gostosa de assistir. O que que você tem de opinião sobre, Elisa? Despertou alguma é, emoção ou é mais opinião? é, é uma série também que fala lá do cotidiano desse pessoal que mora nessa vila, né? Nessa cidade aí, à beira-mar. São poucas pessoas, né? Digamos assim. E acaba contando a Isso, história de todos aqueles personagens, não é só do Chique com a Yedin, não é só os dois ali, né? Não é só o triângulo amoroso. Acaba não. falando também daquela família que tem os pais divorciados, que tem um filho, fala da amizade desse menino com a amiguinha dele, que também ela tem, acho que é os pais dele tem um restaurante, né? Os pais dela têm um restaurante, não é isso? São Isso mesmo. vários personagens. E eu lembro que essa série eu assisti, e aí depois uma prima assistiu, e aí ela me mandou mensagem quando tava na parte do menininho, quando os pais. Esse é um spoiler já, bem claro, tá? Quando os pais falam pra ele que eles vão voltar a ficar juntos. E meio que pedem permissão pra ele, se eu não me engano. Então a gente vai voltar a morar junto, a gente queria falar com você, a gente vai como se fosse morar na mesma casa, né? E aí ele tem uma crise de choro. E aí eu lembro que a gente conversou sobre essa cena, eu com a minha prima, que foi uma cena muito emocionante, né? Dele ir lá chorando, e aí depois os pais vão falar com ele, fala, por que que você tá chorando? Porque eu tô muito feliz. Ele tava muito Era mesmo. feliz, né? É bem Ele bonitinha tava essa cena. Sim, ele estava muito feliz disso acontecer. E ele. E acho que era um sonho que ele tinha dos pais voltarem, mas ele não poderia falar, né? Porque não cabia a ele também. Quando os pais se separam, ou quando os pais decidem voltar. Bom, enfim, são os pais que decidem, não são os filhos. Até entrando em questão aí de, vamos dizer, a teoria de constelação familiar, os pais vêm antes da gente, e antes de serem pais, são seres humanos, né? Um homem e uma mulher. No caso, ao Sim. gerar um filho. Então, ele tá muito certo nessa questão de não querer falar, mas ele não quer dizer que ele não sofreu com essa história, né? Dos pais se separarem, dos pais, da insegurança dele de querer ver os pais juntos. E aí ele se emociona muito com isso. Eu vou tentar encontrar o que a gente conversou sobre aqui, mas uma cena que me ficou muito dessa série foi isso, e também outra que tinha bastante. Uma das personagens principais da série, também tirando ali o casal, né, é a senhora, que é a que fazem até um documentário, não sei se conta a história dela, Ah, não é? sim.
que... No documentário é sobre ela, sobre essa senhora. E Sim, ela e viveu a ela... vida para o filho e o Isso, filho foi embora, né? E nem dá notícias. é verdade. Mas Aí mesmo assim, ela... fica, ela Ela... fica, né, querendo notícias dele, mas ela não sabe. ela é meio que A a cidadezinha lá, Elisa, é Gondim, né? Gondim. Essa cidade típica pequena se chama Gondim. Não sei se é assim que Hum. pronuncia. Eu estou aqui no como se lê, né? Leia como se escreve. Essa senhora, ela tem aquela energia de uma anciã, né? A gente ficou falando aqui de constelação e entra nas terapias, etc. Ou nos arquétipos, ela tem esse arquétipo de uma anciã, de alguém sábia e de que também ela se abandona muito, né? Ela ficam falando para ela tá com um problema nos dentes, mas ela não vai cuidar porque ela prefere mandar o dinheiro pro filho. Não tem uma história assim também? Até Tem que essa também. ela até que ela vai e faz o tratamento nos dentes direito e fica toda feliz, né, que ela consegue comer melhor, consegue mastigar tanto, né, as pequenas coisas que às vezes a gente faz pelo outro e negligencia o próprio bem-estar. Eu acho isso aí, Uhum. achei muito interessante também. O que que você acha? Não, e é isso mesmo. E ela, o que ela mais gostava de comer era lula seca, né? E lula seca é ruim de mastigar, né? E ela não podia mais comer. E aí, quando ela fez os dentes, aí eles fizeram um jantar lá, né? E aí ela ficou lá comendo as lulas secas. Foi muito bonitinho de ver, porque ela percebeu o quanto que era importante, né? Ela ter esse prazer na vida dela, né? Ela tinha parado, ela comia muito pouco, né? Porque ela não conseguia comer. E a série ela tem muito essas peculiaridades aí. É uma cidadezinha pequena, até aqui onde eu estou buscando informação, fala assim, é uma cidadezinha pequena e estranha. O primeiro, o primeiro acontecimento é que nos 5 anos depois que Dushik se formou na faculdade de Seul, ele passou esse tempo por lá e antes de voltar para Godin, ele ele esconde para si mesmo o que aconteceu na época, porque tem uma história lá que aconteceu com ele, né? Por isso que ele ficou nessa cidadezinha, não saiu mais e não quis saber de trabalhar em outro lugar. Ele costuma fazer bicos por conta disso tudo que aconteceu, né? E depois é essa história que a Elisa está falando desse casal que se separou, né? Eles se divorciaram, mas eles têm o filho e aí eles ficam. Ninguém sabe o porquê do divórcio, né? Ninguém sabe, fica aquele, né? Todo mundo querendo saber, mas ninguém sabe, mas o filho fica no meio dessa história e ele sofre, né? Como a Elisa disse, é algo que não. Ele finge que está tudo bem, aquela criança, né? Ele é um menino saudável e tal, mas no fundo ele tem aquilo, né? Aquela dor dos pais, né? Tanto de um quanto do outro. E Uhum. depois tem um ganhador lá da loteria que ninguém sabe quem é, né? Ficou lá esse ganhador da É loteria verdade. e ninguém soube nunca quem foi, né? Que ganhou porque todo mundo lá tem uma vida simples e essa pessoa que ganhou não mudou de vida, continuou tendo a vida simples, então ninguém ficou sabendo, né? Que teve um ganhador, mas todo mundo sabia que tinha um ganhador lá, mas quem era não foi dito. E aí, Sim. durante a trama, vai sendo revelado cada coisinha ali. Então, é interessante ver que daí todo mundo que for assistir vai entender essas coisas durante os episódios, né? É bem bonitinha mesmo, bem livre disso. E tem muito a ver, a Elisa falou de constelação, a série tem muito a ver com isso. Porque o do Chique, ele foge para lá por um acontecimento, então ele não resolveu a vida dele. E aí, quando a gente começa a perceber, tá tudo entrelaçado, tudo ligado, tudo conectado, tantos fatos da vida dele com os fatos da menina, né, da Hyunjin, já Uhum. esqueci o nome Quedim. dedinho, então.
Tá tudo ligado. E aí a gente, quando a gente traz para a nossa vida cotidiana, a gente percebe o quanto as coisas estão emaranhadas, né? E que se a gente ficar fugindo, vai só piorando o nó, piorando, piorando, e chega um momento que a gente está enforcado com aquele nó, né? Desses emaranhados aí. Então, o quanto que a gente precisa olhar para essas situações, né? E conforme ele vai olhando, conforme a série vai se desenrolando, ele vai olhando para isso, e aí as coisas vão entrando nos eixos. Claro que tem umas, né, tem dores, tem sofrimento, né, tem alegrias, tem tudo. Mas porque quando a gente fala de soltar, né, de esses emaranhados, a gente acha que vai ser fácil, né? Mas na maioria das vezes não é. Então, igual a gente faz aqui, né, com esse falar das emoções, né? Não é uma coisa tão simples assim. A gente fala, na teoria é uma coisa, mas quando a gente vai fazer na prática, né, a gente percebe que tem muita coisa ali que fala, caramba, eu achei que eu já tinha resolvido isso e tá aqui ainda. É, é bem isso. E quando falo também em cidade pequena, a gente sempre lembra de fofoca, né? E tem bastante. Ah, lá tem. Lá. Não só Chegou lá, alguém como também. diferente, É, não só lá, como em todas as cidades. Ai, ai. todas as Só cidades, que todas as casas, as famílias, todo mundo tem. é em todos os países, provavelmente. Só muda o É, idioma. em todos os idiomas, no mundo inteiro. E a diferença é que lá, como é uma cidade pequena, então todo mundo acaba conhecendo todo mundo. E aí, até no trailer da série, fala assim que a protagonista lá, a dentista, ela começa a fazer o exercício físico dela correr, e aí falam que ela tá correndo de roupa íntima. E na verdade, ela tá com uma legging, com um top, só tá mostrando um pouco a barriga. Mas é muito discreto, né? Não tem isso. É, não Para tem nós, nada. assim, é muito normal, né? Mas para eles é roupa íntima. É porque talvez eles querem que ela faça exercício com roupa de senhorinha, né? Ai, ai, é muito engraçado na série, você começa a ver, aí quando eles vão pro interior, e aí sempre tem a cena que a pessoa fica molhada, ou a pessoa se suja, né? E aí eles vão pegar uma roupa, comprar as roupa de senhorinha, né? Que eles chamam de harmonie. Não sei se é assim que fala, Ai, mas né, a vovó coreana. Aí é. ele, ela talvez queriam que ela corresse com essa roupa de harmonia. Ai, é muito engraçado isso. Isso não importa se é homem, se é mulher, mas se você coloca uma roupa dessa, vai falar, ah, oi, vovozinha. Tem isso. Eu acho engraçado isso. E é legal também, assim, que eles trazem, eles vão amadurecendo os dois, né? Eles brigavam muito, aí depois eles vão amadurecendo, ela perde muito aquele nariz empinado que ela tinha, né? Ele também fica mais, ele baixa mais a guarda e, né, e começa a ficar mais tranquilo, e eles vão se entendendo ali, e aí as coisas vão entrando nos eixos, assim, é bonito de ver, né, esse desenrolar da série, não só com os protagonistas, mas com todos os personagens da série, eles vão, né, a própria senhorinha, né, a Harmonia e a Harmonie, ela mesma, no final, ela percebe o quanto ela é importante, foi através da dentista, a dentista conversou com ela sobre isso, né, o quanto ela era importante também, não só o filho, né, não só ela deixar as coisas para o filho, mas o quanto ela era importante enquanto ela estava viva, né? Então, todos eles vão desenvolvendo, né? Vão amadurecendo, assim. É legal de ver. E a série traz essa mensagem mesmo, né? De que a vida é curta demais, né? Que a gente não sabe o tempo que a gente vive e para a gente prestar atenção nisso, né? Não só ficar presos em dinheiro, nessas coisas, né? Que isso é legal, com certeza. Mas tem muitas coisas para a gente desfrutar além disso, né? É,
É uma série que fala de se dar novas chances, né? Baixar as barreiras. Principalmente, acho que em todos os personagens ali tem muito essa questão de baixar as barreiras. Isso é um termo que eu escutei quando eu fiz curso de barras de axis, que é um tipo de terapia, e tem outras também, nessa, ah, nessa energia, digamos assim. E eles falam muito de baixar as barreiras. E é isso, é você se abrir para novas oportunidades, novas consciências, para outras pessoas, relacionamentos. E aí a gente vê, né, o personagem principal, o do Chique, ele passa por um trauma, aí ele sai de onde ele morava em Seoul, né? E aí ele vai para o interior, não é isso? Isso mesmo. E aí, quando ele chega lá, ele vai fazer um monte de curso e ninguém sabe da vida dele antes disso. Então, ele se fecha. Ela não recebe aquilo que deseja, né? Eu acho que ela gostaria de se tornar uma sócia da clínica de dentista, eu não sei exatamente, mas ela ia ter uma promoção, não Isso era mesmo. isso? Ela E aí queria ser a depois. sócia. Então, só que ela não conseguiu, e aí ela, não, vou para outra cidade. Então, ela chega toda no alto da sua vontade de abrir uma clínica, de que vai dar conta, ela vê que não é exatamente assim, né? Não é tão. Sim, quer dizer, não foi tão fácil, né? Pode ser até simples, mas não foi tão fácil. A senhorinha, né, de dedicar a vida toda ao filho e depois se valorizar, baixar as barreiras para si mesmo, baixar as barreiras para a questão do trabalho, baixar as barreiras para a questão de se relacionar depois de um trauma. Ou seja, se permitir ser outro termo também que eu escutei em barras, né? Ser a energia que se requer, ou seja, fazer aquilo que precisa ser feito para você, para você se permitir, se abrir o coração, né? Aquilo que está na sua frente. O que está na minha frente aqui, estando em São Paulo? O que está na frente da Ellen para ela fazer que está lá em São José? Não vou falar todo o nome. Tem mais de um São José. É, tem pra Iedin lá na cidade que ela chegou, a personagem, pra ela se abrir lá, pra ele também. Depois desse trauma, será que eu não posso mais me abrir com as pessoas, né? Será que ninguém pode saber do meu passado? Será que ninguém pode saber o que aconteceu comigo? E não é pra falar de viver no passado, mas é contar a sua história, porque querendo ou não, a gente é quem é, a gente está quem a gente se tornou, todo o caminho que a gente fez. E isso que pode inspirar outras pessoas, que é também a nossa contribuição aqui, tudo que a gente observa nas séries, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente gosta, trazer os nossos interessantes pontos de vista Sim, para compartilhar e talvez inspirar alguém, ou a gente mesmo, né? A gente falando, a a gente falando, a gente gente escuta depois e fala, caramba, né? é Vou usar o meu conselho. exatamente, exatamente. E eu, às vezes, me escuto algo que eu gravei e falo, nossa, eu falei isso. Tipo, até com admiração também, não só com puxão de orelha. E é um equilíbrio, né? E aí. Mas bom, enfim, as séries, como a vida, é tudo sobre relacionamento, seja interno, seja externo, e como a gente pode ser melhor a cada dia, né? Valorizar aquilo que a gente recebeu dos pais, a vida, falando lá de novo em constelação, o que a gente recebeu da vida, da ancestralidade, como a gente pode usar melhor essa energia aí, do coração batendo, do corpo funcionando, né? E Senta que lá estar no vem a agora. filósofa. Estar no Mas agora, é. mas disso que você falou de viver no passado, igual ele lá, no, ele vivia preso, né? Ele estava vivendo a vida Isso. dele lá, mas a vida era horrível, porque ele não podia se abrir com ninguém, era fechado, né? Porque ele tinha medo daquele passado. E conforme ele conseguiu soltar aquilo, a vida
sabe, eu senti enquanto eu estava assistindo, parece que eu consegui respirar, porque até então eu respirava curto, né? E daí eu consegui dar uma, né, aquela respiração profunda de alívio, assim, porque ele achava, ele se condenava, não eram as pessoas, era ele, né? E Hum, depois que ele fez tudo que ele precisava fazer para se soltar daquilo, ele viu que não precisava de tanto, né? E às vezes a gente faz isso na vida, né? A gente se segura tanto a uma situação que tem um peso enorme para a gente, mas depois que a gente passa, né? Que a gente começa a soltar aquilo, fala, poxa, né? Podia ter feito antes, mas não podia ter feito antes, porque tudo é na hora que tem que ser. Mas assim, você vê que aquilo é um peso desnecessário de ficar carregando, né? Aí você compreende aquilo. Mas eu entendo também que tudo tem seu tempo. Mas é isso da gente ficar preso no passado traz um peso muito grande, né? De você não, porque daí você não pode ser quem você é mesmo, né? Como hum. a Elisa está falando, você vai ter que viver escondendo coisas, mentindo, e não é legal, né? A melhor coisa que tem é você ser quem você é, né? Nossa, é um alívio tão grande. Se a Exato. gente soubesse, né? A gente só vivia assim. Hum. Isso é uma das grandes verdades, né? Viver quem você é, sem mentira, sem ser vulnerável, né? É, Conectando até a última série que a gente conversou lá do Nevertheless, é o medo de ser vulnerável, de falar o que sente, de falar o que pensa, de perguntar, de se expor, no caso dos protagonistas dessa série, ele com o trauma que ele viveu, e aí ele bloqueia isso, e não tem, não tem como você bloquear as coisas na sua vida a ponto de criar uma prisão no agora, né? Digamos assim. porque foi o que você disse, né? Ele ficava nesse, a pessoa não consegue, isso que ele viveu faz com, né? É o que ele é hoje. Não vai deixar de existir aquela história, né? Foi isso Isso. que você, ele vai, faz parte de quem ele é. Se ele bloquear aquilo, ele está excluindo uma parte dele. Não tem como, né? Porque já foi vivido. Né? Então não tem jeito. E a série ela tem outro artista. Ele era um artista, lembra aquele que era cantor, mas aí ele não foi chamado para ser cantor e ele ficou super frustrado. Aí ele tinha É. um café que aí o café era horrível, porque ele não sabia fazer café, porque o negócio dele era cantar, mas aí ele ficou frustrado e aí ele ficou preso lá naquele passado de cantor, só que aí não tinha mais, ele já não tinha mais energia para aquilo, né? E não colocava energia, ficou preso lá no cantor e não colocava energia no café. Quem fazia o café era o do Chique, né? Que ia lá e quando ele ia lá atender, o café era bom. É Então, verdade. o que a gente está falando, é um exemplo, né, disso do que a gente está falando, das pessoas estarem presas nesse passado. É, ou as E aí elas, expectativas. No caso sim, dela, né? As expectativas. Vou abrir uma clínica, vou abrir minha própria clínica, não sei nem como é que fala. Consultório, né? Dentário, não sei como é que é. Eu vou abrir meu próprio negócio na cidade tal e vai ser um sucesso, vai estar todos os caminhos abertos, né? Vai ser muito simples, fácil. E aí ela chega e fala e vê que não é tão simples assim, tem alguns obstáculos, tem alguns desafios. Mas enfim, ela seguiu em frente, ela totalmente aberta no caso, mesmo que com algumas dificuldades, ela foi fazendo o que precisava. E eles, os protagonistas, ou o protagonista masculino e esse que era cantor também, eles resolveram meio que fugir, né? Ou tipo, ah, não, isso aqui não aconteceu, deixa eu. Ou eu vou. No caso do trauma do protagonista, né? Meio que ele gostaria que aquilo não tivesse acontecido, digamos assim. E o cantor, ele ficou preso naquela memória. Ah, no que uhum, poderia ter, no e se, né? E se eu é, tivesse.
E se aquilo. Mas, enfim, a gente percebe aí com as relações e com cada vez mais quando a gente se abre, a gente se permite, né, baixa as barreiras, que a vida é aqui é aqui no agora, e que também a gente não tem como a gente desfazer o que foi feito no passado, tem como a gente ressignificar ou aprender com aquilo e soltar. Não tem como viver no trauma, não tem como viver naquilo que poderia ter sido, porque não foi, como é que eu vou saber? Não foi, simplesmente não foi. Ai, E ai, você está e gerando uma energia e você está em dor o tempo todo, né? Você não isso. consegue aproveitar esse seu momento porque você está vivendo aquela dor lá, né? Tá indo sempre para dor, e aí o momento que é presente você não vive, sempre a dor, né? De ter vivido algo, não tem como, fica complicado. Já que a situação aconteceu e não tem como reverter, eu dou um ponto final naquilo e sigo em frente. Ou então eu vou naquilo e vivo naquilo. Né? As duas É, coisas não dá para ser, né? Como falam, né? Não dá para servir a dois deuses. Então você fica no passado, ou você põe um ponto final e segue a vida. Né? O interessante disso é que todas essas histórias, elas não têm fim, né? Eles não findaram aquilo, não findou aquele, não fechou aquela história. E aí eles não conseguem seguir, né? é, tem que colocar um fim em alguns ciclos que acontecem na nossa vida para a gente poder seguir em frente, né? Não vou viver mais nesse passado, não vou. A questão de viver no passado também é a dor de agora, né? Acho que, não sei se Sim. fica claro, a gente pensa, quando eu tava lá, não sei aonde, eu era mais feliz. Aí lá, no passado, eu sou feliz e agora eu tô triste, porque eu sempre tô me comparando, né? Só pra ficar claro, talvez tá até pra mim. Enfim, né? Continuamos falando sobre pessoas e nós como pessoas também, tentando nos entender e compartilhar com vocês aquilo que faz sentido com cada episódio, com cada série. E, e é isso. Mais uma semana aqui no DoraCast. É, Diga. e quem sabe as pessoas se conectem com isso também, né? E talvez tenham uma luz, encontrem uma luz com as palavras que a gente traz aqui, com essas emoções geradas, com tudo isso, né? Sim. E nem sempre também a gente percebe que gerou uma emoção tão grande, né? Não é toda série que você chora, não é toda série que você, ai meu Deus, tive um grande insight. Não, tem série também que a gente vai ver para mostrar mesmo dos desafios da vida e mais um alerta, ó. Não fica vivendo muito no passado, não. Não fica muito presa lá naquele, e se eu fizesse aquilo, se eu fizesse isso. Tipo, também não precisa, não vai desistir daquilo que você deseja, né? Igual ela não recebeu a promoção, ela resolveu sair, e a gente vê que, de repente, uma mudança radical tem seus desafios, mas nem por isso precisa estar desmotivado a seguir em frente. Vamos um dia de cada vez, e sempre olhando para frente, né? Seguir em frente, olhar para frente. Seguir em frente, isso aí. E é o que a gente deseja para você que escuta, que você seguir em frente. E desejo até pra gente também, que a gente siga em frente, que tem dia que tá mais desafiador, tem dia que tá mais fácil, mas todo mundo tem os seus altos e baixos, então, mas seguimos sempre pra frente. Isso aí. É o que a gente faz todo dia. Isso. Então ficamos por aqui mais uma semana e deixem aí suas indicações de séries. Temos listas enormes que já assistimos e temos listas também enormes daquilo que a gente quer assistir. Ai, Você essas também, listas, sim. Ai, meu Deus. você também aí que tem sua lista de doramas para assistir, compartilha aí quantas séries tem na sua lista.
na minha lista de assistidos, eu vou falar no próximo episódio quantos doramas eu já assisti. Eita, que eu E já perdi a contando. conta. É. Então, se inscreva aí nas nossas redes, nos sigam, compartilhem, comentem, tragam sugestões, críticas, seus interessantes pontos de vista. Estamos aqui também para receber e mudar, fazer também alguns ajustes, se for o caso, pegar sugestões. A gente vai crescendo junto, um inspirando o outro. Acho que é isso que, Isso aí. É isso que que é a move o mundo. nossa. É, isso que move o mundo, que nos move. Então, até a próxima semana aqui no DoraCast. Tchau, tchau. Até mais, Doratingos, nos sigam nas redes e fiquem bem durante essa semana. Até mais.